Fala pessoal, professor Aender, seu educador financeiro na área. Hoje eu vou inaugurar um quadro aqui no canal que se chama Professor Aender Responde. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você queira que seja tratado aqui sobre educação financeira, é só você mandar nos comentários que eventualmente nós vamos selecionar e quem sabe o seu comentário não será aqui respondido por mim. Hoje eu vou responder a pergunta do João Antunes. O João perguntou assim: Professor Aender, como que acontecem as eleições nos Estados Unidos e quais são as influências disso aqui no Brasil? Bom, João, o negócio é o seguinte. As eleições norte-americanas, elas acontecem assim. Lá existem vários partidos políticos da mesma forma que existe aqui, ok? Só que basicamente são dois que dominam o bagulho todo lá, que é o Partido dos Democratas e o Partido dos Republicanos. Então, como que acontecem essas eleições? Cada partido seleciona uma lista de candidatos para poder concorrer ao colégio eleitoral de cada estado. Então a população norte-americana vota nesses candidatos para poder compor esse colégio. E os vencedores são chamados de delegados. Esses delegados, eles passam então a fazer parte do colégio eleitoral de cada estado e são eles que vão votar no próximo presidente dos Estados Unidos. Aí você pergunta assim para mim, então quer dizer que o voto da população e nada é a mesma coisa? Aí você pergunta para mim, então quer dizer então que o voto da população e nada é a mesma coisa? Não, pelo contrário. O voto da população, ele é muito importante. Funciona assim, a maioria dos eleitores de cada estado americano vai votar. Então se o candidato Y foi o mais votado naquele estado ali, perfeito? Então, o colegiado, todos os colegiados daquele estado, eles também vão votar naquele candidato que ganhou. É a famosa The Winner Take It All, ou seja, todos votando naquele mesmo cara. Então, quem ganha naquele estado pela maioria de votos da população, leva os votos de todos os delegados, entendeu? A questão é a seguinte, a quantidade de delegados ela não é a mesma em todos os estados, porque depende do tamanho da população. Então, os maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos são Califórnia, com 55, Texas, com 38, Illinois, com 20, Nova York, com 29, Pensilvânia, com 20 e Flórida, com 29. Somando todos os colégios, dá um total de 538 delegados. Dessa maneira, quem tiver então a maioria dos votos, ou seja, 270 delegados, vence as eleições. Por isso que em 2016, o Donald Trump ele venceu a Hillary Clinton, mesmo com 337.636 votos a menos. Ou seja, o Trump ele venceu nos estados onde tinha maior colegiado e com mais representação. Por isso que ele ganhou da Hillary. As pesquisas atuais elas estão apontando que o Biden ele tem a maioria dos votos. Só que isso não significa vitória, levando em consideração esse exemplo que eu trouxe aqui de 2016, quando a Hillary ficou com muito mais votos que o Trump, mas ele ganhou o maior número de delegados. Tá? Sem levar em consideração também que ainda tem muitos votos enviados pelo correio em virtude da pandemia, então nada vai ser definido tão rápido assim. Então vamos aos perfis dos dois candidatos para que a gente possa entender, de certa forma, como que isso vai influenciar no Brasil e no mundo como um todo, né? O Trump ele tem um perfil protecionista. Isso acaba prejudicando bastante o mercado mundial. O Biden já tem um espírito de cooperação internacional. Então você vai perceber que os dois são polos, vai perceber isso. O Trump ele pensa em cortar impostos das empresas, o que acaba fazendo com que o mercado reaja bem a isso. O Biden já pensa em tributar mais os mais ricos, então o mercado não enxerga isso muito bem. Com o Trump, há uma tendência do dólar se manter valorizado, com o Biden, há uma tendência do dólar se desvalorizar. Com o Trump, digamos que as empresas de petróleo, carvão e os bancos, eles acabariam sendo beneficiados. Com o Biden, ele já tem um compromisso ambiental, a famosa ESG, que é o Ambiente, Social e Governança, o que pode afetar empresas brasileiras que não são ligadas a energias renováveis. E ele falou também sobre organizar um fundo de 20 bilhões para poder combater o desmatamento da Amazônia. Mais adiante eu vou comentar como que o nosso presidente Bolsonaro reagiu a isso. O Trump
o mercado é a favor dele, porque isso, levando em consideração a sua postura, as suas políticas, a questão de taxar menos as empresas, então há uma tendência de, com a vitória do Trump, a Bolsa de Valores ela dá uma valorizada no curto prazo. Agora, com o Biden já seria diferente, tá? É provável que haja uma queda no curto prazo na Bolsa de Valores. Agora, eu acredito, sua opinião mesmo, que no longo prazo as ações tendem sim a se valorizar, se levar em consideração 3 pontos, que é o pacote de estímulos fiscais de 3 trilhões que ele quer injetar na economia, uma trégua nas guerras comerciais e os investimentos em infraestrutura. Perfeito? Agora, o Trump deixou bem claro que ele desacredita nessa questão dos votos pelo correio, então a gente está correndo um risco da disputa e parar na Suprema Corte. Seria muito importante uma ampla vitória do Biden sobre o Trump para poder evitar que acontecesse essa judicialização. Porque aí não teria o que questionar. Agora, se for uma vitória apertada, certo? Isso vai acabar sendo resolvido na Suprema Corte, que vai demorar mais ainda a trazer o resultado, que certamente vai prejudicar um pouco o reflexo aí nos mercados. Agora, você pode perceber que os candidatos eles são opostos em praticamente tudo. Agora, no Brasil, além dos reflexos na Bolsa, uma das maiores virtudes no caso de uma vitória do Trump seria a garantia do Brasil ficar dentro da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico entre os países que participam. Porque dessa maneira, para participar da OCDE, isso obrigaria, de certa forma, o Brasil a ter uma melhor governança. Porque a OCDE ela ia exigir dos seus membros uma gestão governamental melhor, respeitar algumas diretrizes que são necessárias para poder participar, porque os seus parâmetros são muito bem definidos, tem políticas externas e públicas muito claras. Dessa maneira, espera-se que haja, por parte do nosso presidente, uma mudança na questão de controle dos gastos, diminuição da nossa dívida externa. Isso vai trazer certamente um aumento na confiança do investidor estrangeiro, que acaba atraindo capital estrangeiro para o nosso país e, consequentemente, valorizando o real. Agora, caso o Biden vença, o Brasil corre o risco de não entrar na OCDE. Não estou dizendo que não vai entrar. Agora, o Biden não disse nem que sim, nem que não. Afinal de contas, ele nem tocou nesse assunto. Agora, o presidente Bolsonaro ele é próximo ao Trump, o que também não significa que o Brasil vai ficar de fora. Mas só que o Bolsonaro ficou bastante insatisfeito com a questão da influência que o Biden quer ter na questão da Amazônia, perfeito? Então, quer dizer, digamos que os dois não começaram muito bem, digamos que os dois não começaram caminhando no mesmo caminho, o que não estou dizendo também que vai impedir que eles possam se ajustar, que eles possam se acertar e etc, entendeu? Agora, isso pode gerar uma desconfiança grande dos investidores estrangeiros em relação aqui ao nosso país e levando em consideração também que pode melar alguns acordos. Pode acontecer alguns acordos serem desfavoráveis entre Brasil e Estados Unidos. Isso pode acabar valorizando o dólar e pode acabar desvalorizando o real. Agora, estou deixando bem claro que eu estou apenas respondendo a pergunta dentro das minhas convicções, dentro das minhas concepções. Eu sou brasileiro, então eu estou interessado no que acontece com as eleições aqui dentro do Brasil. Agora, eu fiz só uma análise pequena, né, uma análise fria sobre as eleições e alguns impactos aqui. Queria saber de você que está assistindo esse vídeo. Qual que é a sua opinião? Você gostaria de complementar com alguma coisa? Gostaria de opinar em cima disso que eu coloquei? O que você pensa sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui agora? Vamos discutir, porque afinal de contas o ambiente é democrático e juntos a gente consegue crescer, consegue ficar mais forte. Não deixa de curtir, não deixa de comentar e não deixa de divulgar esse vídeo para um número maior de pessoas. Afinal de contas, o canal do Professor Aender ele existe para isso, para poder fomentar a educação, de forma que nós possamos cada vez crescer mais e buscar um caminho bacana aí no nosso futuro, buscando a nossa independência financeira através do trabalho e do nosso crescimento pessoal. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.